Então, meus caros, o último artigo a que se refere o Código Civil sobre a anulabilidade do casamento é o artigo 1558, que também se pauta na existência de um vício da vontade, mas não mais o erro, tal como previsto nos artigos 1556 e 1557, a falsa noção da realidade sobre a outra pessoa. Agora, no artigo 1558, o que nós temos aqui é a incidência no casamento do vício da vontade chamado de coação. Quero lembrar a vocês que lá na parte geral do direito civil, o termo coação, vício da vontade, ele se aplica às circunstâncias que envolvem dois indivíduos, sendo um deles autor de uma pressão moral sobre o outro, que comprometa o poder decisório dessa pessoa que sofre a pressão moral. O que é pressão moral? Na linguagem comum, aquilo que a gente chama de chantagem. Né? O indivíduo que chantageia o outro, né, submetendo a um risco considerado grave, né, relevante, e que o impede de tomar uma decisão livre, se submete se vier a confirmar um ato jurídico, esse ato jurídico será submetido à condição de anulabilidade. Agora aqui, importando este raciocínio para o casamento, a gente vai aplicar também a mesma regulamentação, tá? O casamento que é realizado em que uma das partes promove uma chantagem sobre a outra, se vier a acontecer então este casamento, o casamento poderá ser anulado, tá? Pela coação. Vejam o que é que nos diz o Código, lá no artigo 1558, literalmente. É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares. Então, a chantagem aqui, né, para que tenha o peso de ser considerado um fundado temor de mal considerável, deve ser sobre uma pressão sobre a própria vida sua ou de seus familiares, ou ainda sobre a saúde ou a honra sua ou de seus familiares. Sempre que houver uma chantagem dessa ordem, que faça com que a pessoa se case, né, ainda que não queira, tendo a sua vontade comprometida, estaremos diante da figura da coação. E a coação, então, ela vai oportunizar a possibilidade da vítima, dentro de certo prazo, pedir a anulação do casamento. Somente a vítima, porque estamos nessa conjuntura de causas de anulabilidade, não de nulidade do casamento. Tá? Então, essa é a última hipótese de se pedir a anulação de um casamento, certo? Lembro a vocês que seja na nulidade, antes de dizer o que eu queria agora, as causas de anulação do casamento, elas estão previstas no artigo 1550 e como está aí na tela para vocês, quem pode pleiteá-las são aqueles ditos nos artigos 1552, 1555 e 1559, a depender da causa. Então, para cada causa, eu tenho partes legitimadas diferenciadas. E para cada causa, eu tenho prazos diferenciados também previstos nos artigos 1555 e 1560. Meus queridos, para mim aqui, compreendo que é desnecessário que a gente guarde, que decore quem são os legitimados e quais são os prazos para cada causa, porque o tratamento do código é assistemático e vai dizendo numa salada de frutas, tá? Quem é legitimado e quais são os prazos prescricionais para as causas serem invocadas. O desejo aqui é apenas que vocês tenham conhecimento onde estão essas referências normativas para que, sendo o caso, folheiem, acessem as referências, tá certo? Lembro a vocês que seja o casamento nulo ou anulável, ou seja, circunstâncias de invalidade fazem com que o casamento seja desfeito como se não tivesse existido, ou seja, é a única hipótese em que o indivíduo casado volta ao estado civil de solteiro, tá? Porque depois de casados, nós só, se não for hipótese de invalidade do casamento, nem nulidade, nem anulabilidade, nós jamais voltaremos a ser solteiros. Ou seremos separados, ou divorciados, ou viúvos. Para voltarmos ao status quo ante de solteiros, é indispensável que eu esteja a tratar de um casamento que foi invalidado, seja pela nulidade, seja pela anulabilidade. É isso, pessoal.